Boa tarde a todos. Com muita alegria, com muita honra, que estamos iniciando essa mesa dentro do Congresso Norte de Educação Médica, o nosso CRENEM. Dizer da felicidade de estar aqui, já dar parabéns a todos os organizadores, em nome da professora Mayra, da professora Ana Marcatini, por todo o primor, e dizer da alegria da presença aqui do Estado do Pará, da Universidade Federal do Pará, minha instituição, eu que sou médica e docente da Faculdade de Medicina, e estou na honra de mediar esta mesa, composta por pessoas tão especiais dentro das suas áreas, educadoras e educanda também. Como participantes dessa mesa, que falará sobre a violência institucional, olha que tema interessante, temos a honra de apresentar a professora Denise Erdi Afonso, médica, com especialidade em medicina do trabalho e também de educação profissional em saúde, professora assistente do Departamento de Medicina Integral, Família e Comunidade da UERJ, e também faz parte do Conselho Diretor da Associação Brasileira de Educação Médica, a ABEM, e, desde 2012, ela coordena o projeto Preceptoria da ABEM. Muito boa tarde, professora Denise. Também estará conosco a nossa educadora Areta Agostinho Rodrigues de Souza, ela que é médica, oncologista clínica, do Medical Oncologia do Hospital de Santa Teresa, docente da ITEPAC Palmas, coordenadora do curso de Medicina do ITEPAC Palmas, e tem graduação em Fisioterapia também pela Universidade de Mogi das Cruzes, e graduação em Medicina pelo Centro Universitário Tocantinense Pedro Antônio Carlos, doutorado em Patologia, especialista em Cancerologia Clínica pela Santa Casa de Belo Horizonte, com título de especialista pela Sociedade Equivalente. E ela é membro da ASCO e membro do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos. Muito boa tarde, professora Areta, seja muito bem-vinda. Temos o prazer de estar presente também a nossa educanda, Thais Letícia Sampaio Fonseca, ela que é do 6º período do curso de Medicina do ITEPAC Palmas, atuou como coordenadora de saúde pública na IFMSA, e como fundadora e diretora do Ensino e Extensão da Liga Acadêmica de Atendimento Pré-Hospitalar. Atualmente, participa da comissão organizadora desse 9º CRENEM, como diretor, dentro da diretoria científica. Boa tarde, Thaís, seja muito bem-vinda. E, não menos importante, né, nosso último nome aqui da mesa, a nossa psicóloga Ive Marcela Zorteia, especialista em gestão e docência do ensino superior pela faculdade, possui graduação atual e possui graduação em psicologia pela Faculdade Estácio de Macapá. Atualmente é psicóloga na Universidade Federal do Amapá e desenvolve atividades no núcleo da acessibilidade e inclusão. É psicóloga voluntária do Instituto Prevenção do Câncer José Magalhães, atuando como psico-oncologista organizacional há 7 anos. Atuou como diretora do Departamento de Desenvolvimento de Pessoas da Pró-Reitoria de Gestão da Unifap e coordenou projetos técnicos com foco em políticas e práticas de gestão de pessoas. E é practitioner em programação neurolinguística. Muito bem-vinda, Ive. Então, eu imagino, não só pelos currículos, mas pelas pessoas que essa mesa será uma mesa muito, muito rica em todas as informações. Em primeiro lugar, quero passar a palavra para a professora Denise. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, Simone, querida. Eu quero começar saudando essa mesa feminina, potente, de mulheres que cuidam e educam a todos nós, né? É bom ver uma mesa feminina na sua força, na sua capacidade de ensinar e aprender. Mas no nosso suporte, né, tem uma equipe que é masculina, né, e a gente juntos trabalha
no caminho aí de uma educação de qualidade. Então, a equipe da Encontro Digital, meu agradecimento, tem nos acompanhado durante bastante tempo. Eu estou iniciando, compartilhando a minha tela, vocês podem me dizer se está tudo bem? Obrigada. E começar agradecendo o convite do CRENEM, mas agradecendo em especial a abertura do espaço dessa mesa para que a gente converse, aprenda juntos, reflita juntos sobre um tema que é muito desafiante. É tão desafiante que vocês estão vendo que ele não está no título do meu primeiro slide, né? Eu não quero começar falando de violência, eu quero começar falando da paz, né? E trazendo, né, a perspectiva desses 60 anos de existência da ABEM na busca de uma cultura de paz na nossa educação, no nosso país, na nossa escola médica, e trazendo um pouco da história, né, dessa pomba que simboliza, né, a paz em muitos cartazes, né? Ela é um desenho de Picasso, todos sabemos disso, né? Feito em 1949, em homenagem à filha dele, Paloma, que significa pomba, né, em espanhol, que nasceu na véspera desse Congresso Mundial pela Paz, que aconteceu em Paris, em 49. Ele fez o desenho, né, essa gravura inicial aqui, que com o tempo foi sendo desenvolvida por ele mesmo. Então, esse desenho que a gente conhece mais, com a pomba e o ramo de oliveira, ele é de 61, mas o desenho original aqui de 49. E ele simbolizou o cartaz do Congresso Mundial pela Paz de Paris desse ano e de vários anos seguintes. Era um tempo em que as pessoas buscavam mensagens e caminhos para a paz depois, né, do final da Segunda Grande Guerra. Então, o nosso convite é um convite para uma cultura de paz. Eu queria contar para vocês um pouco como é que nasceu a ideia de um ano temático na ABEM. A ABEM, então, está fazendo 60 anos esse ano. Essa é uma ideia original, né, inédita, a gente nunca teve um ano temático na ABEM, e decidimos que, a despeito dos congressos que buscam temas, do nosso próprio COBEM, que reúne, né, em torno de um tema no final do ano, existem temas importantes que poderiam atravessar o nosso diálogo ao longo do ano. E assim surgiu a ideia de um ano temático, na perspectiva de cumprir a nossa missão, né, que é de influenciar políticas públicas de educação e saúde, mirados na experiência da campanha da fraternidade, que começa, então, em 1964, com temas que buscam a despertar o interesse, a solidariedade, o respeito por problemas concretos que envolvem a sociedade brasileira, estimulando, então, o compromisso para a transformação da realidade. Esse objetivo é da campanha da fraternidade, mas ele podia ser o objetivo dos anos temáticos. A gente quer se debruçar sobre situações concretas que precisem de diálogo para que a gente consiga transformar a realidade. Então, basicamente, as nossas ações durante os anos temáticos, né, esse é o primeiro, passam por escutar até transformar, né, buscando identificar o que já existe, se perguntar, se questionar, refletir sobre, dar visibilidade e conseguir ações que sejam efetivas, né? Nós escolhemos como primeiro tema dessa iniciativa de anos temáticos o enfrentamento à violência institucional na escola médica. Foi a nossa primeira proposta, né? Eu estou falando primeira porque eu vou contar para vocês que a gente já evoluiu. Por que a gente achou que esse tema era relevante, né? Fazendo uma revisão rápida das publicações da nossa revista, a Revista Brasileira de Educação Médica,
já no século XXI, né, todas a partir dos anos 2000, a gente identifica uma preocupação recorrente de educadores e educandos em relação à temática que se expressa com o trote, o bullying, os abusos na escola médica. Então, a gente tem 2 editoriais, esse primeiro de 2006 e esse de 2014, editoriais produzidos pela ABEM, né, na perspectiva de seu editor-chefe. Temos produções relacionadas a experiências em escolas médicas com bullying e trote, temos pesquisas que envolvem educadores e educandos, né, nesse produto de 2012, no produto de 2019, temos uma revisão da literatura em relação à questão do trote, em 2012, com colegas que são de diversas regiões do país. Então, entendemos que esse era um tema importante, mas para nós ele parecia a ponta de um iceberg, né? O que exatamente a gente tem por trás, né? Aonde que a gente vai bater se a gente seguir com nossa embarcação da educação médica, achando que o tamanho é esse aqui, quando, na verdade, a gente tem uma coisa muito mais profunda. E começamos a nos fazer várias perguntas, né? De que tipo de violência a gente está falando? Quanta violência existe? Onde é que ela está acontecendo? E tentando provocar todos nós para pensar, será que ela acontece aqui, do meu lado? Né? Será que eu nem percebo, mas estou envolvido, de certa forma? Pouco tempo depois de definir o tema, em diálogo com a comunidade acadêmica das nossas regionais, representada no nosso Conselho de Administração da ABEM, ouvindo educadores e educandos, a gente reviu um pouco o título do tema, né? Então, embora a gente vá falar sobre violência institucional, a gente tirou o institucional do tema da ABEM e a gente tirou a escola do tema da ABEM. Por quê? Quando a gente fala da violência institucional, e vocês vão falar, né, muito bem sobre isso, né, as queridas educadoras e educandas que me seguem, a gente muitas vezes pode aprisionar esse diálogo em algum muro, né, que contém, né, dentro da instituição as determinações da violência. A gente queria ultrapassar esse muro, porque a gente sabe que a nossa reflexão precisa começar no âmbito da cultura da nossa sociedade. Não necessariamente começa dentro dos muros da escola médica. E quando a gente optou por ampliar para a educação médica, também é nessa perspectiva de que a ideia da escola contenha um ambiente onde a violência pode acontecer ou não acontecer. Mas, na verdade, a gente tem campos de prática que ultrapassam os muros da nossa escola, né? Muitas vezes nem são reconhecidos como espaços de educação, mas são espaços de educação. A nossa comunidade, as nossas unidades de saúde, de diversos âmbitos, até mesmo, né, os corredores por onde a gente passa. Então, a gente resolveu tirar a palavra escola, ampliar para a educação, sabendo que a gente também poderia alcançar, com a perspectiva da educação, a residência como uma perspectiva de olhar para as situações de violência no âmbito também dessa pós-graduação. Aqui, né, nessa perspectiva de sair dos muros, é uma imagem de crianças refugiadas palestinas que reproduziram em 2015 a Pomba da Paz do Picasso, né? Então, o que a gente precisa é, juntos, alcançar, né, para dentro e para fora, entre e extramuros, uma reflexão sobre a violência na educação médica e o quanto que nós todos podemos ser responsáveis por esse enfrentamento. Então,
A gente também trazia, né, na nossa reflexão sobre o porquê esse tema, será que esse é o nosso primeiro tema? A gente trazia as reflexões que começaram aí pertinho de vocês, né? Esse é uma oficina do projeto Guarda-Chuva da ABEM, Saúde e Bem-Estar de Educadores e Educandos, nosso último COBEM presencial, que aconteceu em Belém. Talvez vocês conheçam algumas pessoas que estiveram nessa oficina, e essa oficina trabalhou com alguns eixos, e num dos eixos de comunicação e grupo Balit, em todos a gente fazia a mesma pergunta: o que vocês querem que aconteça, o que vocês querem que façamos, né? E uma das respostas foi explicitamente essa aqui: um debate efetivo sobre o combate à violência no âmbito acadêmico. Então, nós fomos atendendo algumas provocações que a gente recebeu ao longo do tempo. Da mesma forma, né, mirados nas diretrizes curriculares, e a gente encontra subsídios para esse tema em vários pontos das diretrizes, mas a gente escolheu esse para dar destaque, a atenção à saúde. O graduando deve ser formado para considerar a diversidade humana, né? E, nessa perspectiva, poder concretizar a preservação da biodiversidade quando ele estiver atuando, respeitando as relações humanas, né? E oferecendo novos cuidados, hábitos e práticas de saúde. Então, refletir sobre o impacto que a violência na educação médica pode ter ou não para o alcance desses objetivos do nosso egresso, para nós era muito importante, e a gente se encontrou sustentado por 2 grupos de trabalho que, desde 2019, surgem, então, como movimento dentro da ABEM. O GT de Populações Invisibilizadas e Diversidade, que começa a ter a sua origem exatamente no COBEM de Belém, e o GT Saúde e Espiritualidade da ABEM, que nasce, né, na perspectiva de encontrar caminhos nos currículos que possam desenvolver exatamente a cultura da paz, né? E nasce ainda na virtualidade. A professora Simone é uma das pessoas que compõe esse GT, e a gente se sentiu apoiado e sustentado por essas 2 iniciativas que caminham no sentido de encontrar o ponto de equilíbrio e a cultura da paz. Bom, o que a gente espera com a ABEM do ano temático? A gente espera, né, todas essas ações, mas a gente deseja promover ações de diálogos. Então, em breve, né, a gente vai estar divulgando uma sequência de lives com experts para tentar identificar as determinações, como eu disse, da violência, por que a gente tem tanta dificuldade, às vezes, de reconhecer dentro dos nossos muros, e o que a gente pode fazer para o enfrentamento. Diálogos acontecendo em eventos. Então, já houve uma oficina regional, na Regional Rio Espírito Santo. Eu vou compartilhar um pedacinho do produto. Vocês acolheram esse tema dentro do Congresso Regional. Ações de pesquisa, então, resgatando as produções que a gente tem em relação ao tema, incentivando a publicação. Em breve também vocês vão estar recebendo a divulgação de um edital de fomento à pesquisa, que tem uma de suas linhas de estímulo entender a questão da violência no âmbito da educação médica, chegando numa síntese provisória no COBEM. Esses são os resultados iniciais da oficina que aconteceu em março, na Regional Rio Espírito Santo, uma nuvem de palavras sobre o significado do que seria a violência no âmbito da educação médica, e algumas frases emblemáticas, né? Quem chega pode ajudar, existe uma cultura de violência, talvez ela se baseie na dificuldade acidental diferente, e essa violência pode estar expressa também na organização do nosso currículo. São algumas frases em destaque da oficina.
talvez vocês tenham tido oportunidade de responder, talvez tenham sabido, desse primeiro levantamento que a gente fez. Então, a gente publicou um questionário para tentar ter um diagnóstico mais próximo. Ele ficou aberto 16 dias, e nós recebemos 752 respostas, ou seja, o tema é um tema que provoca, o tema é um tema que interessa e que muitos querem participar e colaborar. Aqui uma pequena análise quantitativa dessas respostas, uma participação bem equilibrada de educadores e educandos, isso traz para nós uma resposta importante, também a participação de gestores, no âmbito dos educandos, como era de se esperar, grande maioria da graduação, no âmbito de educadores, né? Nós temos sempre esses pés em dois lugares, né? A maioria atuando na graduação e na residência, e no âmbito dos gestores, a maioria atuando na graduação. E o que a gente pode ver inicialmente, é muito inicial, porque a gente ainda está analisando esses dados, né? Uma das perguntas que a gente fez em relação ao direcionamento da violência, né, para esses sujeitos, então, educando, educador e gestor, a gente traz aqui os dois principais sentidos de cada resposta, né? Do educador em relação ao educando, mas vejam, é um número significativo também do educando na sua relação com seu par educando. Em relação à violência do educador, educando em relação ao educador, e as relações violentas da gestão em relação ao educador. Em relação ao gestor, educando em relação ao gestor e educador em relação ao gestor. O que mais a gente pode ter inicialmente, né? Uma boa participação de escolas, tanto, né, de gestão pública quanto privada, ambas, porque alguns gestores e educadores participam em ambas as instituições. Uma resposta que nos deixou respirar um pouquinho, né, mais aliviado, um grande número de escolas ou instituições onde esses respondentes participam com núcleos de apoio psicopedagógico, podem dar uma sustentação nessas respostas. Ainda temos instituições sem núcleo de apoio psicopedagógico, e aqui respostas que nos tiram a respiração, né? Você já vivenciou alguma situação de violência na educação médica? Mais da metade responde que sim. E vejam, você já presenciou alguma situação de violência na educação médica? Esse número sobe para mais de 60%. Então, isso nos deixa cientes do nosso compromisso em ter escolhido esse tema. Como o trote é uma das pontas desse iceberg, ele teve perguntas específicas, né? Tem normas institucionais que proíbem o trote na sua instituição? Menos de 50% afirmam que sim. E onde você se insere ainda tem trote? Metade das instituições ainda tem trote. Embora algumas delas digam, né, na quantitativo maior de respostas, que não existe um estímulo a ações de violência durante o trote. Mas vejam, coisa que nos surpreende, né? Sim, ainda há estímulos a manifestações de violência no trote em mais de 10%, e uma incapacidade de responder sobre esse assunto, que pode significar até, né, um descaso, uma isenção em relação a isso, de um quantitativo muito grande de respondentes. Então, eu não sei o que está acontecendo, não é comigo, talvez seja uma das coisas que mantém a violência. Eu estou finalizando com esses primeiros resultados, lembrando da pomba do Picasso, trazendo também do Picasso a perspectiva de a gente ter uma dança, né, uma dança da paz, com outras pessoas se envolvendo, e vocês estão entrando nessa roda, para que a gente consiga carregar diferentes ramos de ações de enfrentamento em relação à pandemia. Estaremos juntos, e aí a gente traz os nossos pássaros, né, as nossas araras brasileiras,
estaremos juntos no FOBEM, tentando consolidar uma síntese provisória em relação a essas reflexões. Então, o FOBEM, que tem como tema ciência, cuidado e resiliência, convida você a estar junto para a gente alcançar essas respostas. Eu vou terminar deixando aqui uma referência, que na nossa busca por informações a gente encontrou, e ela é muito relevante, eu sugiro que todos vejam. É um vídeo chamado Um Iceberg, chamado Trote, produzido no Núcleo de Pesquisa de Extensão Bioética e Saúde Coletiva da Universidade Federal de Santa Catarina, como o primeiro TCC em forma de vídeo do curso de odontologia, com a educanda Manuela Cotrim e a professora Mirelle. Ele pode ser encontrado nesse link, e eu sugiro muito, fortemente, que todos possam ver esse vídeo. Ele traz uma síntese da pontinha do iceberg em relação ao trote. Eu agradeço e estou ansiosa para ouvir, né, as nossas queridas colegas a partir de agora. Muito obrigada. Professora Denise, nós que agradecemos essa sua apresentação, que começa falando da cultura da paz, trazendo a pomba, né, como simbolismo, e ao final nos convida para entrarmos todos nessa ciranda, né, nessa ciranda da cultura do amor, do respeito, do enfrentamento. Então, no melhor enfrentamento possível, né? Então, nós agradecemos muito, muito caro para nós essa temática dentro da ABEM, trazendo as ações que a Associação Brasileira de Educação Médica tem desenvolvido ao longo, e os resultados preliminares desse questionário, que com certeza será alvo de muitos frutos, de muitas discussões, né, quando eles forem publicados. Agradeço demais, e vamos passar agora para a voz da nossa discente Thaís, né, que é discente do 6º ano, no curso de Medicina do ITEPAC Palmas. Thaís, com você. Boa tarde, é um prazer participar da mesa. Eu gostaria de agradecer a fala da doutora Débora, é uma fala bem ampla, e é justamente como eu vou iniciar a falar sobre violência institucional. É para a gente entender que ela é um conceito muito amplo, né? Ela é um conceito amplo que vai desde ações discriminatórias, vexatórias, até mesmo o conceito do âmbito jurídico, no qual essa violência institucional ela está enquadrada dentro da lei contra abuso de autoridade. Já na área educacional, que é o que nos compete diante do CRENEM, a gente pode observar essa violência institucional ocorrendo em instituições de ensino, serviços públicos e privados, sendo como aquela que é praticada pelo sujeito ativo, né, geralmente em uma posição hierárquica organizacional um pouco maior, direcionada a um sujeito passivo no sentido de desgastar o equilíbrio emocional da vítima, visando mesmo aquele enfraquecimento, a diminuição da autoestima da vítima, né? Então, para que se caracterize como violência institucional, ela deve ser composta de constantes humilhações, constrangimentos, partindo de uma relação desigual de poder entre as partes. E eu acho importante a gente pontuar o que caracteriza esse tipo de violência no ensino médico. A gente tem a exemplo, por exemplo, o assédio moral. O assédio moral, a gente entende que ele pode ocorrer em qualquer ambiente, mas aqui entram as situações de depreciação, de humilhação e de atemorizações constantes que podem ocorrer, não somente de docente para discente, elas podem ocorrer de discente para discente, a exemplo dos trotes que foram mencionados pela professora Débora. Ele é um tipo de violência institucional que acontece entre discente e discente, pode acontecer através do mobbing, né, que é aquele tipo de assédio moral que acontece especificamente no ambiente de trabalho. Eu posso fazer um fomento a uma ostracização por parte de colegas, então eu vou ter aquela situação vexatória, aquela situação de vexame, e vou fomentar aquela situação, aquilo ali vai degradar o equilíbrio emocional da vítima que está passando por aquilo. Eu posso ter manipulações negativas de projetos educacionais, incluindo apropriação, isso também se caracteriza como um tipo de violência institucional. E um ponto bem comum aqui, que eu acredito que tanto na graduação quanto na residência, os alunos, os discentes, que é o que me compete falar, é um ponto bem comum e que acontece com bastante frequência, são as atribuições a quem as qualificações e a disponibilidade das funções acadêmicas e profissionais. Um exemplo disso ocorre quando uma pessoa que está em posição de funcionário, seja discente ou docente, ela é atribuída designações de atividades que não condizem com suas atribuições profissionais, né? No caso, ela acaba recebendo
uma carga horária ou uma qualificação ou um trabalho que não lhe diz respeito, que não diz respeito à sua qualificação, e a gente precisa entender, a partir disso, como que essa violência ela é validada e perpetuada. A gente tem 3 pontos importantes a ser destacados nessa questão. O primeiro deles, acredito que seja a invisibilidade, que é decorrente da naturalização, né, dessas situações que ocorrem. Eu entendo que o assédio moral, nesse quesito, ele se tornou na educação médica justificado, muitas vezes por tradições institucionais, baseadas mesmo nas características da especialidade que é a medicina. A medicina, a profissão médica, ela é cheia de adversidades, ela possui muitas dificuldades, então, para alguns níveis hierárquicos maiores, a indiferença ela é muito mais confortável do que procurar solucionar o problema. E um segundo ponto que pode ser levantado seria a visão equivocada, né, do benefício à vítima, é como se aquela violência institucional, ela fosse uma característica boa para a formação da vítima, porque puxando agora mais para o lado dos discentes mesmo, o que vemos é que alguns profissionais ainda entendem situações de humilhações, de vexames, de atribuições aquém às suas qualificações como algo positivo, porque vê que isso porque acha que isso forma um profissional menos sensíveis às angústias e às adversidades advindas da profissão médica. A gente sabe que os pacientes, eles acabam por mexer muito com a nossa empatia, né, nós nos tornamos mais empáticos e nós tendemos a nos envolvermos com as situações que nos são apresentadas. Então, na visão errônea e equivocada e arcaica de alguns, essa forma de deixar a pessoa mais endurecida, mais enrijecida para a vida profissional, seria um benefício, seria uma forma de fazer um bem, mas por parte dos alunos, o que eu vejo que a visão é errônea de que isso é algo muito natural e intrínseco à formação, então isso acaba enraizando mesmo. E um terceiro ponto é o silenciamento das vítimas por questões do próprio atravessamento do contexto social. O tempo todo a gente fala no curso sobre networking, sobre construção de currículo, existe uma certa pressão na preparação para o ingresso à vida profissional, e isso gera um temor quanto à reputação da carreira que é formada. Então, diante de situações de violência institucional, muitas das vítimas se calam por medo de redução de oportunidades. Haja visto principalmente a influência daqueles que normalmente fazem a correção, porque é importante a gente frisar que, geralmente, dentre essas relações de paridades, existe uma desigualdade de poder, né? Então, eu tenho aquele desvio de poder amplo, eu tenho, às vezes, um abuso de autoridade também, por isso a gente começa a falar de violência institucional, e daí a gente pode pensar quais as repercussões na vida das vítimas, né? A psicóloga convidada aqui, ela vai saber falar muito melhor do que eu sobre esse assunto, mas a partir da minha vivência, a partir dos relatos que eu escuto como discente, a gente entende que existem diversos prejuízos psicológicos, depressão, ansiedade, síndrome de despersonalização, síndrome de impostor, que a mim é muito comum durante a vivência da graduação perceber, não somente acontecendo comigo, mas com diversos colegas, porque eles se sentem menos competentes diante dessas vexações, diante dessas pressões que acontecem, né? Sensações negativas em relação ao futuro também podem ser mencionadas, o que pode levar a uma exaustão emocional, a uma desmotivação e, consequentemente, a um baixo desempenho no curso, né? O que também poderia, por fim, levar à desistência diante de dificuldades de adaptação à rotina. Um exemplo bem, acho que recente, inclusive, dessas desistências, é o que houve recentemente em um programa de residência de uma universidade pública, no qual uma turma inteira desistiu do programa, diante de uma carga horária exaustiva que não estava prevista no edital do programa, e eles mencionaram também algumas constantes humilhações que ocorriam, não somente com eles, mas também com funcionários que os ajudavam, que estavam ali permeando o seu ambiente e tudo mais. Então, é importante que como está acontecendo nessa mesa redonda, como vai ser um tema do COBEM, as diversas nuances da violência institucional, elas sejam debatidas a fim de que haja realmente, como a professora Débora falou, um enfrentamento, né, um enfrentamento e uma reversão dessa violência institucional, porque é algo que está muito presente na vida dos discentes. Eu posso falar por mim. Na instituição que eu ensino, a gente tem um apoio psicopedagógico, mas eu acredito que não sejam todas que têm esse apoio psicopedagógico e que tenham acesso e que tenham, às vezes, até mesmo uma flexibilidade, uma facilidade de falar sobre o que acontece justamente por causa da naturalização da violência institucional. Eu acredito que a minha fala pode ser continuada pela da professora Areta em seguida, porque
é como eu posso falar aqui da visão do discente, mas essa violência institucional também pode acontecer de um discente para um docente, né? E às vezes a gente não percebe isso, às vezes nós não nos damos conta que essa violência também está numa via de mão dupla. E é isso, obrigada. Muito obrigada, viu, pela sua fala, né? É tão clara em relação ao tema, trazendo inclusive as definições, né, do que se percebe enquanto violência, que percebe enquanto assédio, as causas, duas que você mais nos trouxe enquanto cultural, e uma visão equivocada mesmo desse processo de aprendizagem, né, de ensino e aprendizagem, e assim como todas as repercussões, e claramente as repercussões mentais, psicológicas muito fortes, né? E é interessante que logo depois de você, que é uma discente do ITPAC Palmas, nossa coordenadora do curso, a professora Areta, que oportunidade linda é essa, né, de se discutir dentro do âmbito institucional, né, e aí vocês ensinando para a gente, né, como é que se faz esse diálogo dentro da cultura da paz. Professora Areta, a sua fala agora. Obrigada pela oportunidade, né, pelo convite também. Eu vou explanar aqui rapidinho, só essa tela, para poder conversar com vocês, mas eu fiquei assustada, a princípio, pelo convite, né, do Bruno e da Thaís, e da professora Ana. Por quê? Porque parecia que estava me tirando da minha zona de conforto. Então, assim, eu vejo uma mesa com pessoas incríveis, eu já me sinto assim, será que eu estou no meu local certo, né? Porque é um tema difícil da gente falar, enquanto docente, e eu acho que é uma visão muito além da docência, não é só enquanto docente, mas agora que eu estou, né? Porque docente é uma coisa que a gente carrega, acho que no coração mesmo, quem quer ser. Mas agora que eu estou na coordenação do curso, você começa a enxergar isso de outras formas, enxergar essa violência de outras formas, e quanto mais próximo ela está, né? Esses inúmeros trabalhos que a gente viu nesses últimos tempos, depois que eles me convidaram, eu comecei a ler sobre o assunto, até porque eu não me sentia preparada para estar na mesa. Eu falei, então deixa eu ler um pouco sobre o assunto, né? E o assunto é muito abrangente e com poucas publicações, com pouco estudo. Não é questão de publicação científica para aumentar currículo, não. É uma questão de você estudar o que está acontecendo. Será que ainda cabe a educação médica que nós tivemos antes, né? Porque a gente fala tanto da humanização da saúde, então nós trabalhamos mais com as metodologias ativas, a gente fala com a humanização da saúde e a humanização do ensino médico. Isso é pouco falado, né? Eu, assim, acabei observando muitos trabalhos, muitos artigos falando do tema, mais de ensino fundamental. Eu queria ter visto muito estudo da humanização do ensino médico na residência, no internato, na própria graduação. A gente vê os meninos que eles passam uma vida, né, com a gente. É uma passagem de ensinamento, eles crescem. E a coisa mais bonita, assim, eu dou aula no quarto e no oitavo período, então as pessoas que passam por mim no quarto e depois eu consigo dar aula de novo no oitavo período, você vê o crescimento, a maturidade, né? E ao longo de tudo isso, você vê o sofrimento também. Então, depois que eu assumi o cargo da coordenação, que é pouquíssimo tempo, ainda estou muito, né, engatinhando nesse cargo, eu vi a demanda grande e cada vez mais crescente das nossas alterações psicológicas, das nossas alterações psíquicas mesmo, né? A quantidade de atestados que a gente tem, será que isso se reflete só ao que a gente traz da nossa bagagem familiar, da nossa bagagem de vida, ou a nossa educação médica também não contribui muito nessa realidade dos nossos jovens? Porque eles chegam muito jovens, eles chegam muito meninos, né, 16, 17 anos, eles chegam sem maturidade, e de repente a gente chega assim, ó, naquela angústia de medicina assim, né? Medicina se aprende assim, tem que ser forte, tem que estudar muito, é uma doutrina. Então, a gente vem com uma força da palavra que ela pode ser agressora também. Não só a gente falar da violência mesmo, do abuso das relações,
Mas a nossa força da nossa palavra, será que também não é uma violência psicológica? São muitas coisas que a gente precisa ainda refletir, né? E assim, me assusta a quantidade de alterações psíquicas que a gente está vendo hoje em dia, da saúde mental mesmo dos nossos alunos e dos nossos docentes. Eu concordo com a Thaís, eu até brinquei, eu falei assim, gente, eu vou vir aqui para fazer a polêmica, né? Ela vai falar dos discentes, eu vou falar dos docentes, porque os nossos docentes também sofrem a violência. Então assim, esse balanço, esse equilíbrio é muito complicado de se fazer. Até que ponto o trote? Eu vim numa geração que fazia trote pesado, né? Assim, eu recebi trotes pesados, né, da minha primeira formação ainda enquanto fisioterapeuta, mas eu tive uma educação diferente. A educação, mesmo sendo na área da saúde, é diferente da educação médica. A educação médica, eu acho que ela tem um peso na palavra muito maior. Daquela coisa assim de você, sob pressão, né? Então, nós ainda temos educadores assim, que é sob a pressão que é feito, o famoso assim, você quer ser uma formação Nutella ou uma formação raiz? Já começa na frase, né, que é pejorativa e que realmente ela pega e fica pesado nisso, então já começa nas brincadeiras, que as brincadeiras ficam embutidas no nosso consciente. E é isso que acontece. Então, a gente está vendo um adoecimento da nossa educação médica, o adoecimento do nosso docente, o adoecimento do nosso discente por conta de tanta violência. Não só na graduação, né? Na residência, a gente também vê tudo isso. Eu fico vendo, assim, as relações de discente-discente. Nós temos as nossas populações dentro do curso, que são uma população mais fragilizada dos nossos discentes, nem todos conseguem ter a mesma reação, né? E tem, assim, esses cyberbullying, esses cancelamentos, né? Turmas inteiras que cancelam uma única pessoa por coisas pequenas assim, ilusórias, né? Por vestimenta ou por fala. Isso tem que ser banido, isso é violência. Né? Esses cancelamentos também é violência, você altera a saúde mental de todos. Então, é uma relação que acontece nos dois âmbitos, né? Discente também faz isso, e faz com uma crueldade muito grande. E como se isso fosse uma normalidade. Né? É isso que eu vejo hoje em dia. As atitudes parecem ser normais para eles, porque parece que vem de uma geração. Isso não é normal, a gente tem que tirar essa cultura desses cancelamentos, dessas opressões. Quando a gente fala em humanização da saúde, a gente tem que falar, como que eu vou humanizar a saúde se eu não humanizei a minha educação médica? Se todo mundo tiver a fala, isso eu não estou tirando, o poder do professor, né? Do tutor, do docente, não é isso. Existe sim essa hierarquia, lógico, né? Porque a gente está ensinando a eles muitas coisas, mas a gente aprende muito. Então, quando a gente faz essa troca, eu falo que eu aprendo muito mais com eles, acho que do que eles comigo. A gente aprende nessa troca. Você tem que dar a palavra. Aquele ensino da opressão, de que eu falo, você escuta, e é assim que é feito, não funciona mais, porque isso não é humanizado. Então, você não vai criar um médico humanizado lá na frente, que você quer, se você educou ele de outra forma. Se a educação dele não foi assim, ele não vai ser lá na frente com um paciente dele, com um ente querido de alguém, ele não vai ser humanizado, porque ele não teve uma educação médica humanizada. Então, quando você tira a voz de ambos os lados, você também provoca uma violência. E quando a gente consegue trocar com respeito, você começa a interagir melhor. Eu acho que é uma geração toda que a gente vai ter que trabalhar. E nós vamos ter que trabalhar. Né? E eu vi até um dos trabalhos da UFMG, se não me engano, eles colocam assim, o corte na pesquisa, né? Os docentes, homens e mulheres, acima ou abaixo de 10 anos de experiência. Então, assim, quanto mais experiência a gente tem, será que realmente é isso que faz com que a gente seja melhor na nossa educação médica? Não sei. Né? Eu acho que a professora Denise vai poder me responder melhor do que eu, mas eu não sei se a experiência tem isso, porque às vezes a gente vê professores médicos antigos, assim, com muito mais experiência e carga, que eu sei que brilhantemente são melhores do que os jovens, mas ainda com aquela cultura de que a medicina é assim. É na raça, a residência é assim. Eu ouvi na minha residência
Você está reclamando do quê? Isso chama residência, para você morar aqui dentro. Estou deixando você ir para casa dormir. Entendeu? Isso ainda acontece nas residências. E a gente, por isso que tem tantos processos, porque acontece o excesso das cargas horárias, né, o excesso do trabalho, o residente está sozinho e ele ainda tem a pressão psicológica de que ele não tem o apoio que ele tem que ter da supervisão, não é só na graduação ou só no internato, isso vai além, né? A residência faz parte da educação médica, então isso vai além da educação médica. Então a gente está vendo um adoecimento, uma carga mental muito forte, um adoecimento dos nossos jovens, até chegar ao ponto da gente ter uma das maiores instituições de ensino do país, boa parte dos graduandos de medicina falarem numa pesquisa que não vão atuar como médicos. Que eles estão fazendo para atuar no cenário empresarial da medicina, mas que eles não atuariam como médicos mais. Isso é de doer, porque nós estamos educando desse jeito. Nós estamos educando para os valores financeiros ou para os valores realmente morais e médicos, né? Nós estamos educando para eles ficarem com medo da medicina ou para eles se sentirem felizes porque eles estão numa profissão que é bela demais. Né? Qual é o tanto dessa bagagem que a gente está dando para eles? E a cada dia isso muda. A cada dia você recebe uma informação nova, assim, até as fofocas de WhatsApp, que mudam as histórias, assim, já apontando, já denegrindo, e numa velocidade que eu falo, conhecimento não passa numa velocidade, eles não estudam nessa velocidade como propaga essas falsas histórias, né? Ficam denegrindo a imagem do discente, a imagem do docente, a imagem do colega, né? A gente tem que ter isso. Ontem eu conversei bastante com uma das alunas, assim, o que a gente vê na nossa residência? O que a gente vê no nosso internato? A gente aprende aquilo que a gente quer ser e aquilo que a gente não quer ser, mas a gente evolui com isso, né? Então a gente tem que saber olhar para o todo e nos fortalecer. Mas isso vai acontecer se a nossa educação médica começar lá na frente. Então, eu acho que é um tema amplo, a nossa psicóloga vai conseguir, acho que no debate a gente vai conseguir falar muito mais sobre o tema, é muito mais do que trote, é muito mais do que cybertrote hoje em dia, esses cancelamentos, e é muito mais do que o próprio relacionamento. Nós temos que mudar, uma cultura da educação médica. A cultura de opressão da educação médica que nós temos que mudar e fazer uma educação médica mais humanizada e realmente mais centrada em todos, né? No benefício final é que você tem um diálogo e um crescimento e um amadurecimento ao longo dos 6 anos de curso. Eu acho que era isso que eu queria, eu acho que a nossa mesa vai poder debater muito mais. E obrigada, viu, Thaís? Eu nem falei muito. Que bom, Areta, que bom. Muito obrigada pela sua fala, né? Em que você coloca realmente termos importantes como a humanização do ensino, né? Como falar na humanização daquele que está ali atuando, se eu não falo na sua formação, né? Enquanto graduação, enquanto residência, a criticidade que nós estamos nos níveis de adoecimentos mentais, seja dos nossos alunos, seja dos nossos residentes, e um curso que preza, os cursos da saúde, preza da saúde, por ela, né, pela saúde, da forma integral, e que ao mesmo tempo adoece, assim como você nos traz, né, a necessidade de tirarmos dessa cultura normal de formação de forma violenta e nos chama a conclamar outros focos, outras formas de formação que não mais aquela que nós fomos, né, e que nós estamos talvez ainda deixando passar para os nossos cursos, seja de graduação, seja de pós-graduação. Muito boa essa sua fala, e vamos finalizar esse momento de fala agora com a nossa psicóloga Ive, em que tecerá os comentários justamente sobre a temática central, que é a violência institucional. Ive. Obrigada, professora Simone. Vou colocar minha apresentação aqui.
Eu queria só saber se foi para a tela a minha apresentação. Pronto, acho que agora foi, né? Pronto. Boa tarde a todos, a todos e a todas. Eu quero dizer que é uma grande honra participar dessa mesa. Estou muito feliz pelo convite e muito surpresa por se discutir, né, essa temática dentro de um evento tão importante. Estava aqui ouvindo a professora Denise, a Thais, a professora Areta, e essa necessidade que urge, né, por trazer paz para o ambiente acadêmico, por se humanizar essas relações, por poder considerar a diversidade desse espaço, das pessoas, e a gente conseguir um diálogo que não é um diálogo violento, né? Então, meu nome é Ives Ortega, sou psicóloga lá no Colegiado de Medicina, na Universidade Federal do Amapá. Trabalho lá desde 2017, onde eu tive a oportunidade de fazer o acolhimento psicoterápico de docentes e discentes do curso, e fiz a minha pesquisa de mestrado dentro do colegiado, pesquisei o uso de substâncias psicoativas enquanto uma estratégia de enfrentamento do sofrimento psíquico. Foi que eu percebi que os alunos, eles fazem uso dessas substâncias, principalmente psicofármacos, em condições de sofrimento, né? E esses sofrimentos, em algumas vezes, são disparados, né? São gatilhos dentro das instituições. Então, eu trouxe aqui uma imagem para ilustrar o início da minha fala sobre o ambiente de trabalho, né? Por vezes, a gente se sente assim nas segundas-feiras, né, ou nas sextas-feiras. Algumas pessoas começam a segunda com mais energia, outras terminam a semana com mais energia, mas, assim, é uma imagem muito clássica de como a gente se sente nesse ambiente que é confuso, é desafiador, é complexo, e a gente chega e diante desse espaço, às vezes, a gente não tem nada para fazer, né? Na verdade, é um ambiente que tem, sim, muitas coisas para fazer. A gente tem uma série de demandas, uma série de metas a serem cumpridas, um tempo reduzido, uma velocidade nas relações, uma velocidade do tempo, uma velocidade das demandas. E esse espaço de trabalho ou de ensino é um espaço onde a gente precisa lidar com uma grande quantidade de pessoas e de humores e de personalidades que, às vezes, tornam esse ambiente ainda mais complicado e complexo, né? Então, a gente tem colegas que são folgados, que são grosseiros, mal-humorados, que reclamam, pessoas que colocam a gente em situação de desconforto, né? Estar no espaço com essas pessoas, por si só, assim, já gera uma demanda não pode dizer de sofrimento, mas de desconforto que às vezes faz com que esse ambiente gere principalmente adoecimento. Né? Então, o ambiente de trabalho ele é um ambiente que pode gerar adoecimento, o ambiente de estudo pode gerar adoecimento. Então, muitas vezes a gente se vê em contextos muito desgastantes, conflituosos e que nos fazem muito mal, que nos causam muito mal. Né? Saindo do ambiente de trabalho, a gente vai agora conversar um pouco com Freud, né? Por que a gente vai falar sobre o mal-estar na civilização? Freud escreveu esse texto lá em 1930 e ele falou desse processo civilizatório. Então, ele fala sobre as três principais fontes de sofrimento, né, que seriam as forças devastadoras de destruição da natureza, é mais ou menos o que a gente está vivendo agora, né? A gente tem aí um vírus ceifando vidas, causando dor, sofrimento, tristeza, angústia, e a gente tem o processo de decadência do nosso próprio corpo, né? Então, esse processo de envelhecimento, esse processo que faz com que a gente perceba que a gente vai perdendo capacidade, habilidade, o corpo ele vai reagindo de uma forma que não é aquela forma que a gente espera ou deseja, então isso gera muito sofrimento.
E como principal fonte de sofrimento, o modo como se estabelecem as relações humanas. Então, o meu contato com o outro, né, é disso que a gente está falando, é de violência, de contato, é de desrespeito, são das relações humanas. Então, isso seria, então, a maior fonte de sofrimento. E ele vai falar que existe um antagonismo irremediável entre as exigências pulsionais e as restrições impostas pela cultura como condições imprescindíveis ao processo civilizatório, né? Então, o que isso significa? Que para eu viver civilizadamente dentro desse contexto de civilização, eu preciso renunciar àquilo que eu quero fazer, àquilo que eu desejo fazer. Por quê? Porque eu não posso. Eu não posso chegar na sala de aula e gritar, eu não posso chegar estressada e desaforar as pessoas, eu não posso pular no pescoço das pessoas, embora eu sinta vontade, porque às vezes, por vezes, a gente sente vontade. Então, esse processo civilizatório, ele nos diferencia dos nossos antepassados, né? E ele se configura com duas finalidades: a proteção do homem contra a natureza e a regulamentação do homem entre si. Então, a gente precisa de um processo de regulamentação, a gente precisa de um processo de normatização para que a gente tenha a nossa sexualidade e a nossa agressividade, né? Eu vou falar um pouquinho mais na frente, controladas. Então, esse processo ele vai assegurar a produção dos meios de subsistência diante de uma natureza profundamente hostil. Nós somos, né, precisamos renunciar às nossas pulsões para preservar o estado das coisas, para preservar a vida, né, para preservar a vida, as pessoas. A gente não pode... Tem uma série de normatizações que fazem com que a gente não realize aquilo que causaria dano ao outro. Então, ele vai dividir pulsão de vida e pulsão de morte entre Eros e Thanatos. Então, a pulsão de vida é aquilo que gera a manutenção da vida, a proteção, a perpetuação. Então, a pulsão de morte está relacionada com a destruição, a degradação, a agressão. E acontece uma falta grave quando o sujeito ele pensa muito na conservação da sua vida e na destruição da vida alheia. Se vocês olharem para o lado, assim, facilmente a gente consegue encontrar pessoas que só pensam no próprio umbigo e estão de ombro para a vida das outras pessoas, né? A notícia triste é que não há uma perspectiva de poder abolir, né? A gente não consegue abolir essas tendências agressivas do ser humano. O que a gente faz com essas tendências, né? A gente controla, a gente adestra. Então, a cultura, a civilização, eu lembro que a professora Denise falou no início, né? Precisamos criar uma cultura, precisamos desenvolver uma cultura. Então, a cultura, ela tem essa responsabilidade, né? De organizar essa vida em sociedade. Então, a agressividade se constitui como uma tendência do ser humano, e esse mal-estar apontado pelo Freud, ele tem essa finalidade, né, de reprimir a agressividade e a sexualidade. Como? Por meio da religião, das normas, das regras, dos acordos, das leis, das instituições. Todos esses fatores, eles servem para nos adestrar, né? Nós precisamos ser adestrados. E para desenvolver a sociedade, a civilização, né? E aí ele vai falar, a gente pensa em violência, a gente olha para os atos de violência, a gente vê na televisão, na mídia, em todos os cantos se fala em violência, parece que a gente está passando por um processo de banalização, né, da violência, do sofrimento, a normatização dessas ações, né? Então, e aí a gente tem que pensar, né? Mas o que tem por trás disso? Então, o Freud, ele faz um apontamento, né? Que ele diz que ele traz um tema falado, ele fala sobre o narcisismo das pequenas diferenças, como uma tentativa de explicar, de compreender o que tem por trás de tudo isso. Então, ele diz que justamente as pequeninas diferenças, dentro das semelhanças em geral, motivam os sentimentos de estranheza e hostilidade. Então,
esse sentimento, né, esse narcisismo, ele teria, então, por finalidade, proteger o sujeito, né, daquilo que é diferente, daquilo que causa estranheza. Porém, quando ele acontece de uma forma extrema, o que vai acontecer? Ele vai resultar em segregação, em racismo, machismo, xenofobia, expressões máximas da intolerância ao próximo, que a gente tem visto muito, infelizmente. E aí eu trouxe aqui para elucidar, né, algumas coisas que eu encontrei na internet. Aqui eu tirei os nomes, né, para não expor as pessoas, mas veja bem, o que um professor de uma instituição de ensino federal de São Paulo diz assim: odeio pretos e pardos falando muito alto e comendo de tudo por muito tempo, em bandos nos hotéis 3 estrelas de orla de praia. Um café da manhã macabro com tanto algazarra e glodice. Alguém consegue comer carne de sol com cuscuz logo cedo, lotando o prato por 3 vezes? Eles conseguem, todos. Queria ser muito rico e ter o café no meu quarto sempre, nu e escutando música. Então, a gente vê aqui, né, essa questão daquilo que me causa estranheza como algo com o qual eu não consigo lidar e eu ajo de forma hostil, né? Então, aqui, mas que palhaçada desse fulano de tal. Eu adorei que Bolsonaro ganhou, só assim ele manda matar esses negros fedidos e essa fulana de tal vai junto. Odeio essa mulher. Então, são formas, assim, banalizadas de discurso de ódio. Aqui a gente tem também um caso de uma outra pessoa, né, que fala, não maltrataram ela, não a estruparam com violência, não mataram nenhum parente dela, que pena, ela deveria sofrer na carne. Então, Nordeste poderia sair do mapa do Brasil. Morram de fome, vivam de bolsa do bando de vermes, raiva de ódio dessa gente. Então, são discursos que são difíceis de ler, de realmente assim que nos causam muito desconforto, né? Então as pessoas confundem muito essa questão da expressão da liberdade com um discurso de ódio. Nem tudo que é liberdade pode ser dito, né? Você não tem direito de sair por aí desferindo palavras que vão causar desconforto, humilhação, né? Que vão desqualificar outras pessoas. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente diz, com o que a gente considera normal, né, dentro da nossa vivência. E aqui a gente vai falar, então, um pouco mais sobre a violência institucional, né, foi sancionado agora, em março, uma lei recente, a lei que tipifica o crime de violência institucional, né, o que seria, então, a violência institucional? É submeter a vítima de infração penal ou a testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos que a leve a reviver sem estrita necessidade a situação de violência ou outras situações potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização. Essa lei ela foi sancionada e ela fala sobre o processo de revitimização, né? O que acontece? Existe dentro desse processo da revitimização, existe uma continuação da violência, né? Então, a vítima, ela sofre, né? Ela passa por um ato de violência, ela sofre uma violência, ela chega ao estado onde ela poderia ser acolhida, onde ela deveria receber suporte, acolhimento e segurança, então ela passa por situações onde ela precisa repetir inúmeras vezes o que aconteceu, então revivendo aquele fato, então chega em graus de sofrimento que acabam por fazer com que ela desista desse processo, né? Ela sofre tanto, ela se expõe tanto, ela visita o trauma tantas vezes que ela precisa desistir daquilo que lhe causa o sofrimento da violência, né, do crime. Então, além disso, a peregrinação por diversos serviços de saúde, né, de atendimento, falta de escuta, frieza, rispidez, falta de atenção, negligência, maus tratos dos profissionais para com os usuários. É comum a gente ouvir muitos relatos dessa natureza, né? Violação dos direitos reprodutivos, desqualificação do saber prático, né? Diante de um saber científico, violência física, proibição de acompanhantes, diagnósticos imprecisos acompanhados de prescrições de medicamentos inapropriados ou ineficazes, né?
Então, a gente tem também críticas ou agressões a quem grita ou expressa dor e desespero. Isso às vezes, os pais mesmos fazem com as crianças, né? A criança se machuca, bateu, sofreu um machucado, então a criança está com dor, corre para os pais e às vezes o que acontece? Ela apanha porque ela caiu, porque ela não obedeceu, porque ela não ouviu. Então, o que você está ensinando para aquela criança, né? Como é que você acolhe a dor do outro? É batendo, é agredindo, é sendo violento? Então, isso o abuso de poder, práticas discriminatórias e banalização das necessidades também de gênero, etnia, orientação sexual, religiosa, dentre outros. Então, como é que acontece? Essa violência ela está dentro do cotidiano dos hospitais, das escolas, das universidades, das estruturas sociais, né, por intermédio de normas, regras, relações, e acontece em cenários de insulto, ameaças, agressões. Quem são as pessoas atingidas? Todas as pessoas são atingidas, né? Mulheres são mais atingidas, negros, pardos, comunidade LGBTQI+, e pessoas de vulnerabilidades socioeconômicas. Aqui eu trouxe também um outro dado para ilustrar, foi uma pesquisa realizada pela... Eu não estou conseguindo ver aqui o cantinho da tela, mas aqui diz que 76% das trabalhadoras já vivenciaram ao menos uma das situações no trabalho. Isso aqui são todos casos de violência no ambiente de trabalho, né? E aqui tem todos os dados. Então, as mulheres, elas estão muito mais vulneráveis em relação a isso, né? Aqui também fala sobre as mulheres no ambiente de trabalho, né? Que as mulheres têm menos oportunidades, que as mulheres trans têm menos oportunidades, mulheres negras, mulheres com mais de 50 anos. Então, quais são os prejuízos advindos dessa violência, desse contexto, né? Então, essas ocorrências, elas causam impacto na autoestima e na saúde mental dos estudantes, vão causar angústia, insegurança, medo, tristeza, ansiedade, insônia, vergonha, uma série de prejuízos, né? É muito comum, por exemplo, como eu trabalho com alunos, receber no ambiente de trabalho, não só alunos, mas também professores trazem essas demandas, né, dessas relações hostis dentro do ambiente de trabalho. Né? Eu lembro que quando eu fui trabalhar na medicina, uma das primeiras queixas que eu recebi foi de que esse ambiente é um ambiente muito hostil. Então, os alunos, principalmente, têm muito medo da retaliação. Então, eles ficam paralisados diante desses contextos porque não querem ser perseguidos, né? A gente tem também processo de revitimização, quadros de adoecimento graves, né, como burnout, transtorno de estresse pós-traumático, e também temos esse processo de naturalização da violência, de banalização do mal, esse discurso de ódio tão presente na sociedade, nas mídias, que a gente viu ali vários exemplos, né? O que a gente pode fazer diante desses contextos? A gente precisa procurar apoio e a gente precisa denunciar, né? A gente não precisa sentir medo, a gente precisa realmente denunciar. Existem leis que amparam, né? Que dão suporte. Então, voltando agora a falar um pouco mais sobre o ambiente de trabalho, acho que o meu tempo já esgotou, mas eu vou avançando aqui até alguém pedir para eu parar. A capacidade de se relacionar bem com outras pessoas é um dos fatores mais importantes para o processo pessoal e profissional, né? A professora Areta falou agora mesmo sobre isso, né? Mas será que só um currículo muito bom é o suficiente? Um domínio técnico e capacidade intelectual, eles garantem uma carreira com sucesso e satisfação pessoal? Não, você precisa ter, né, um ambiente de trabalho onde você consegue se sentir bem, confortável. Então, a forma como você construi a sua carreira profissional, ela depende dessa capacidade de lidar bem com pessoas no dia a dia. Isso faz muita diferença, né? Então, esse espaço é um espaço que convida para o diálogo, que convida para a conversa, né? Não importa o quão feliz você está ou não no seu ambiente de trabalho, se você conseguir estabelecer um relacionamento bom com os seus pares, com os seus chefes, com os seus colegas, você vai ter uma rotina de trabalho e de estudo bastante agradável.
Então, essa capacidade de me colocar no lugar do outro, de ouvir o outro, de acolher, de ser empático e educado, principalmente educado, né? Educação parece que é uma coisa que está em extinção, assim. Então, a gente trabalha, em média, 40 horas semanais e dedicamos 80 mil horas de trabalho por dia. Se o nosso ambiente de trabalho ou de estudo for um inferno, imagina, a gente passa um dia inteiro nesse ambiente, volta para casa, tem poucas horas para descanso e dorme. A gente acorda, vai para o inferno, chega, dorme, volta. Então, é uma rotina tão exaustiva, tão cansativa, que gera, sim, um adoecimento. Então, o respeito ao próximo, ele é o primeiro passo para um bom convívio, né, para um bom relacionamento. Então, atitudes como tolerância, compreensão, paciência, elas são muito positivas para o convívio social. Então, volto a falar aqui sobre as palavras de gentileza, né? É importante que a gente use no nosso vocabulário com quem? Só no trabalho ou só no ambiente de estudo? Não, dentro de casa, né? Com os nossos filhos. Por favor, bom dia, muito obrigada, você pode, você poderia, eu gostaria. Então, são palavras que fazem tanta diferença, assim, né? São experimentos tão pequenininhos que vão mudando a nossa rotina mesmo. E diante das questões que a gente se depara nesses espaços, né, é importante que a gente consiga gerenciar as nossas emoções, os nossos sentimentos, né, procurar um auxílio profissional diante desses contextos, né. Eu vi que algumas instituições fornecem apoio psicoterápico, psicopedagógico. Então, é importante acolher esse mal-estar, esse desconforto em relação ao que está acontecendo e olhar para a gente também, olhar para aquilo que tem. Nós não somos, né, pessoas, a gente viu que nós somos agressivos, nós somos violentos, nós somos bons, nós temos amor, temos sentimentos que são muito extremos, né? E que a gente precisa gerenciar essas emoções para a gente conviver bem com outras pessoas, né? Então, em última análise, nós precisamos amar para não adoecer e não adoecer as outras pessoas. Deixo aqui o meu contato e o meu e-mail e me coloco à disposição. Muito obrigada. Ive, você foi brilhante, né? É interessante que nada acontece por acaso, então você deveria ficar por último mesmo. Foi bem interessante no sentido de que muitas das falas apontavam as dificuldades, todo esse processo, né? E você veio trazendo, na virtude do ser humano como um todo, né? Que o ser humano, vivendo em civilização, ele vai ter que ter certos rearranjos, que nem psicologicamente a gente tem uma adaptação boa, né, Ive? Então, você traz a questão da proteção, da necessidade da regulamentação e, ao mesmo tempo, das renúncias, né? Que você possa trazer um equilíbrio dentro dessa sua relação, e achei muito interessante quando você usou o termo adestrados, né? Trazendo na perspectiva freudiana, né? Adestramento. Então, qual seria a diferença? E aí já vai uma pergunta dessa questão do adestramento para a transformação, do adestramento para a formação, que talvez isso possa não ser muito claro, né, para as outras áreas, e eu gostaria muito que você nos trouxesse essa questão, e o quanto que esses acolhimentos psíquicos, e você traz a sua experiência, tanto de discente como de educadores, são fundamentais para identificar várias questões, inclusive essa, como o uso de drogas psicoativas, como necessidade para o enfrentamento de um sofrimento, né? Que as estatísticas estão aí, estão nos apontando, seja a questão do suicídio dentro do curso, seja a questão da drogadição, né? E o quanto que isso precisamos prestar atenção. Então, além dos apontamentos, você traz, né, as soluções, a questão trazida para a instituição, a questão da escuta qualificada, né? Da escuta qualificada, na mesa passada, Denise colocava uma frase dizendo, olha, e as dificuldades que eu sei que de você da região norte, não é porque a gente é maior, é menor, não, é porque é difícil mesmo. Tem umas questões culturais mesmo difíceis, né, e de
compartilhamento, enfim, distância, cultura, às vezes até aquela política de menor ser, né? Poderia, nós somos, não. Então, essas questões psicológicas são de fundamental importância. E a sua fala última, que fala sobre algumas questões do saber, né, olhar o outro com empatia, com compaixão, me lembrou uma frase da nossa cartilha da instituição na UFPA, que nós temos uma cartilha de prevenção e enfrentamento da discriminação e da violência na UFPA. Eu vou pedir até para o grupo compartilhar, porque, de repente, pode ajudar e a gente vai, né, conhecendo. E é interessante que a professora Milene, que é uma psicóloga muito linda que nós temos, ela foi uma das colocadoras dessa frase de Nelson Mandela, que eu me permito a ler nesse momento, compartilhando a sua fala. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, ou por sua origem, ou sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar, pois o amor chega mais naturalmente ao coração humano do que seu oposto. A bondade humana é uma chama que pode ser oculta, jamais extinta. Nelson Mandela. Né? Então, formamos as pessoas numa política da cultura da paz. Parabéns a essa mesa potente, e agora vamos para a abertura dos diálogos. Muitos elogios a todos, e tem uma pergunta aqui do Bruno, que fala assim: como essas dinâmicas de violência se manifestam no espaço acadêmico através das nuances políticas que têm se agravado nos últimos tempos? Qual o espaço do negacionismo e conservadorismo na educação médica? Então, eu passo essa pergunta pelo Bruno Godoy, que colocou aqui no chat, e gostaria de primeiro ter o olhar da professora Denise, enquanto a nossa representante da ABEM, e posteriormente para os demais debatedores aqui da mesa. Então, Bruno, obrigado pela pergunta. Eu estou imersa aqui nas reflexões a partir da fala da Thaís, da Areta e da Ive, né, agradecendo muito as contribuições e, né, esse caminho que a gente vai construindo juntos. De fato, né, a professora Marilena Chauí, que tem uma produção importante de reflexão em relação à violência, ela diz que existe um mito da não violência do brasileiro, né? O brasileiro sendo um povo cordato, alegre, gentil, enfim, que aparentemente é um povo não violento. E ela contesta isso nas suas produções, né? Na verdade, talvez a gente esteja despertando para o nosso agir violento, né, a partir, né, das reflexões dos últimos anos, talvez até do enfrentamento que as gerações mais jovens têm tido em relação ao preconceito, à discriminação, ao estigma, ao racismo, à homofobia, enfim, né, e tem nos ensinado tanto em relação a isso. Nós temos descoberto, né, heróis brasileiros escondidos durante tantos anos, em geral são mulheres negras, que têm uma produção fantástica, homens também, e que estavam escondidos, né, no verniz da civilização europeia, branca, ocidental, masculina, enfim. Eu acho que a gente está acordando para esse processo, né? E talvez a gente precise acordar de forma gentil conosco mesmo, né? Na verdade, a gente aprendeu a fazer algumas coisas dessa forma, a gente aprendeu a não ouvir algumas coisas, a gente aprendeu a silenciar, como vocês disseram, a não ver, né? E a gente está nesse caminho descobrindo outras formas de ver o nosso semelhante. Eu posso dizer, Bruno, que dentro a escolha da ABEM
provocar esse tema foi exatamente por reconhecer que a própria instituição não se percebe com ações violentas na maior parte das vezes. Porque, afinal de contas, é uma educação, é uma instituição educacional, é uma universidade, todos são tão bem formados ali, isso não acontece. E o nosso chamamento é para que cada um olhe para o seu lado, para o seu espaço de circulação, atuação, e tente perceber com outras lentes, né, se de fato não existem micro e macro violências, né, no ambiente institucional. A resposta, né, do nosso questionário, né, ela aponta como assim principais ações dentro das instituições de escolas da educação médica e escolas e residências, os insultos disfarçados de piadas, né? É o que mais aparece como manifestação da violência. Mas a gente tem algumas coisas muito graves, né? O bullying a gente já sabe, né? Ele já está até reconhecido, né? Não só no âmbito da educação universitária superior, mas também da educação básica, mas a gente tem assédio moral, humilhação, desqualificação do sujeito, descaso em relação ao sofrimento do outro. E esse descaso me chamou a atenção nas respostas do questionário. A gente deixou não quero falar sobre isso, não sei informar, não, né, como uma opção, um número de pessoas, né? A gente viu em relação aos núcleos de apoio, que não sabe se tem núcleo de apoio, que não sabe se tem trote, que não sabe se é violento, ou seja, não está olhando para o lado, né? Porque uma coisa é eu afirmar tem, não tem, não é, né? Mas, assim, eu não consigo ver, eu não sei o que se passa ao meu redor. Então, acho que a necessidade neste momento é da gente conseguir ver, é da gente conseguir falar sobre as coisas, é a gente conseguir pensar sobre o que acontece, para no momento seguinte, né, a gente conseguir enfrentar a situação. Eu acho que Ive, Thaís, Areta, Simone trazem essa visibilidade que é necessária nesse momento. E nos últimos anos, o silenciamento talvez tenha sido o caminho para evitar um sofrimento maior, né? Além da aproximação dos pares. Então, os coletivos dos estudantes, tanto as ligas quanto os coletivos, né, negros, coletivos LGBT, tem sido um caminho de redução de angústia e de sofrimento, na perspectiva de poder falar com quem vai me entender, poder falar com quem quer, de fato, me ouvir. Acho que, nesse primeiro momento, era essa sinalização e eu quero escutar as meninas. Fiquem à vontade, Thaís, Ive e Areta, de também se pronunciar nessa pergunta que Bruno nos traz sobre essa questão dessa violência, né, institucional, como uma forma de nuance até do campo de vista político trazido para dentro da universidade, né, e esse espaço do que é dito negacionismo, conservadorismo, dentro da nossa educação. Como é que vocês veem isso? Bruno, eu vou até pegar um pedacinho da fala da Denise, quando ela falou da violência estar embutida nas piadas. Eu acho que dentro da educação médica, isso é uma coisa muito forte, né? Assim, igual eu falei, de ser Nutella ou de ser raiz, ou assim, de estar embutido em todo, assim, a educação médica, ela é assim, você vai lidar com a vida e com a morte, então precisa ser forte, porque precisa ser sob pressão. Então, assim, o que sob pressão
qual que é o limite desse sob pressão, entendeu? Então, isso eu acho que é muito forte ainda na educação médica. Nós ainda temos muito essas piadinhas, né? Até piadinhas, às vezes, até das sub-áreas. Né? Assim, eu sou oncologista, então, assim, tem muita piadinha dentro da minha sub-área. Não tem problema não, ela está acostumada a lidar com a morte. Então, assim, essas piadinhas dentro de cada sub-área é uma coisa que às vezes incomoda, né? Tem certas coisas que me incomodam mesmo, eu não gosto de algumas piadas de oncologista, assim, eu deixo claro que eu não gosto, porque isso vira uma perpetuação, né? Quando você permite que a piada continue, você está perpetuando uma violência embutida nessa piada. E isso é o que mais acontece dentro da educação do médico, né? Eu vejo pelas minhas duas formações, a escola da fisioterapia, por mais que seja uma escola da saúde e que tenha também, né, a sua violência, nesse sentido, ela não é tão forte. Dessa coisa bem pontual de que eu preciso ser bruto para ser médico, né? Eu preciso ser insensível para ser médico. E é exatamente o contrário, né? É exatamente o contrário. Você tem que ser mais sensível para ser médico, né? Você tem que ter mais sentimentos, sim, ser mais humanizado, sim. Né? Isso não quer dizer que você vai estar chorando o tempo todo, mas quer dizer que você está fazendo o seu melhor dentro de um equilíbrio emocional. Né? Então, eu acho que assim, tudo isso que a gente criou como uma falsa cultura médica, né, tá errado. É isso que nós temos que mudar. Então, eu acho que essa fala que a Denise falou é a mais importante. A gente tem que acabar com essas violências em forma de piada. Não são piadas, não é engraçado. Né? A gente precisa mudar essa cultura. E acrescentando, eu acredito que todo mundo precisa começar a ver como um problema. A partir do momento que a gente não percebe a violência como um problema, como a gente vai combater ela? Não é? Ela está enraizada porque é o que se acredita que é certo para a formação do médico. Mas o médico também precisa, na carreira dele, na profissão, de inteligência emocional. E como que eu vou ofertar essa inteligência emocional ao estudante, ao discente, durante o desenvolvimento dele como médico, ao praticar uma violência, eu estou prejudicando o equilíbrio emocional dele. Eu estou minando o psicológico dele. Então, não tem como ele desenvolver essa inteligência emocional para lidar com o paciente, para lidar com a profissão dele futuramente. Então, a violência institucional precisa ser vista como um problema para ser combatida, porque ela não é vista no momento como um problema, né? E isso, Thais, é uma coisa assim, ela não é vista como um problema, então a gente forma desse jeito. E qual é o reflexo que a gente tem na sociedade hoje? O adoecimento da classe médica. Isso. Então, nós estamos vendo a nossa classe cada vez mais doentes, com mais burnout, assim, desistindo mesmo de ser médico muitas vezes. Por quê? Porque a gente vem disso desde a nossa educação médica. E aí, o que reflete lá na frente? Reflete aquilo que você aprendeu. Ele parece que é um processo normatizado, banalizado e muitas vezes defendido, né? Você vai ver, assim, alguns discursos, mas precisa ser assim, para eu formar um bom aluno, um bom médico, eu preciso agir de tal forma, né? Então, mas espera aí, como é que são essas coisas, né? E não vejo também como um comportamento exclusivo da medicina, né? Mas no processo educacional, de forma geral, a gente tem presenciado, assim, essa violência, esse desrespeito entre pares, de uma forma, assim, que causa muita tristeza, né? Para onde a educação está caminhando, né? Eu lembrei agora da fala da Areta, quando ela disse assim, a classe médica adoecendo. E a Areta, meu colega, disse, ai, olha, eu falto tantos anos para me aposentar e tal. Ele disse assim, Simone, mas médico não se aposenta, médico falece. Aí eu disse, não, calma, nós temos que ter qualidade de vida, né? Temos que ter qualidade de vida. Então, essa questão de qualidade de vida, eu acho que perpassa também, né, por não violentar o nosso eu humano e, consequentemente, se eu me amo, se eu não me violento,
eu vou olhar o outro de uma outra forma. Porque se não for assim, eu não vou conseguir me enxergar também, né? E se esse não me enxergar, eu vou passando com meus sofrimentos, com os meus prejuízos, né? E vou achando que o que fizeram comigo eu posso fazer com o outro, né? Então, a importância do olhar, da qualidade desta informação, desta formação como um todo, né? Inclusive, se continue aqui que os estigmas sociais e raciais são considerados como norma, né? E por isso, muitas das vezes, não eram vistos como violência. Então, como é que vocês acham isso no contexto? Eu colocaria uma outra pergunta. Como é que é a divulgação dos espaços de acolhimento para aquele que se está no processo de sofrimento dentro das suas instituições? Eu posso começar falando sobre a minha instituição, onde eu estou inserida, sobre o apoio psicopedagógico. Ele, particularmente, é bastante ativo. Desde o início do curso, desde que eu entrei, principalmente durante a pandemia, porque era uma situação de vulnerabilidade para todo mundo, né? Então, houve uma buscativa, houve uma divulgação por parte dos professores, a gente percebeu que havia aquela preocupação. Acredito que os professores, de acordo com o que eles iam tendo contato com a gente, eles estavam percebendo que estava todo mundo meio prejudicado mesmo, mentalmente. Então, houve essa busca ativa, houve essa divulgação do processo psicopedagógico, mas eu acredito que não foi assim em todas as instituições, né? Então, o prejuízo, no final das contas, pode ter sido grande, em termos de prejuízos emocionais. Como a Thaís falou, né? Aqui nós temos o núcleo do NET, que é o nosso núcleo psicopedagógico, com duas grandes frentes, né? Uma para ajudar no cronograma mesmo de estudos dos alunos, a metodologia é nova quando eles chegam, né? A metodologia ativa, então, para eles, às vezes, se perdem muito no tempo e na programação, então a gente já faz esse acompanhamento, porque é um dos fatores que a gente percebe que aumenta demais a ansiedade deles na hora de estudar. Aí eles não conseguirem se programar. E nesse programa, realmente, né, nesse cronograma, além do acompanhamento que a gente faz coloca mesmo um pouquinho de lazer, sabe assim, ó, você tem os seus horários de estudo? Tem, mas tem que comer, tem que dormir, tem que ter um lazer, então tudo isso faz parte, né, da saúde mesmo, saúde física e mental, é isso que é importante. E com mais intensidade, agora, principalmente nesses últimos 2 semestres, a gente está identificando mesmo com os professores, né? Os professores vir trazer para a gente os nomes, ou quando a gente percebe, para que tenha também a nossa psicóloga, né? E agora a gente está em contratação de outra, porque a demanda foi tão grande que as meninas não têm mais espaço na agenda. E elas não fazem o tratamento, né? Elas fazem o primeiro acolhimento, o aconselhamento, e aí, se a gente precisa realmente de um tratamento, a gente encaminha, conversa com a família e tudo mais, até porque essa relação entre eles não vai proporcionar o bom atendimento para tratamento. Então, não é essa a nossa intenção. Nossa intenção é nesse auxílio mesmo, de trazer mesmo para eles. Aí eu até costumo brincar assim, vem tomar um café. Eu adoro café. Vocês perceberam que eu esqueci que estava na aula e estava tomando café, né? Aí eu falo assim, vem aqui, vem tomar um café comigo, passa na sala. Né, o Bruno sempre vem. Então, assim, são pessoas que vêm já mais. Alguns alunos vêm, mas não são todos. Ainda tem aquela coisa parece que um bloqueio, sabe? De poder vir. Os mais velhos não, mas eles põem a carinha na porta e falam, ai, professora, vim aqui só te dar um oi e tal. Então, a gente consegue puxar os mais velhos, os mais novos ainda não, eles estão aprendendo esse processo. Então, eu preciso que o professor que está lá com ele identifique para dar continuidade no processo, né? E a gente vê que a demanda é muito alta. Me assustou, eu confesso que me assustou a demanda. Quando você vai para o lado da gestão, você começa, não é mais só os seus alunos, né? Então você vê o macro, e aí assusta essa demanda, essa necessidade. Aqui na Amapá, a gente também tem uma demanda muito grande por atendimento. No núcleo de humanidade, do qual eu faço parte do colegiado de medicina,
eu faço acompanhamento psicoterápico. A gente ainda não faz busca ativa, né? A gente não vai buscar os professores. Alguns professores encaminham, mas a gente não faz busca ativa. E os alunos procuram muito o acompanhamento, né? A todo momento. Eu sempre acho muito curioso, porque hoje mesmo eu recebi, é o meu telefone que eu disponibilizo para os alunos, hoje mesmo eu recebi solicitação de atendimento, e o domingo é um dia que eles buscam muito, assim, quando se sentem muito sozinhos, angustiados, né? Aqui na Amapá existem muitos alunos que vêm de outras cidades, então geralmente no domingo é o domingo que eles começam a buscar. Então é um dado curioso, né? E daí eu sempre respondo, faço agendamento. Eu tive a felicidade agora de receber um residente para trabalhar junto comigo. E durante essa semana, estudando sobre violência institucional, nós vamos desenvolver uma cartilha. Nós já começamos essa cartilha, inclusive eu posso depois disponibilizar para vocês, falando sobre a violência, né? Eu acho que não é um assunto realmente assim amplamente divulgado. A gente vai fazer a cartilha, divulgar entre os alunos e se colocar à disposição para fazer esse acolhimento. Então, só para complementar as contribuições, no Hospital Universitário, né, da UERJ, eu tive a oportunidade de ficar à frente da diretoria do ensino durante vários anos e nós institucionalizamos um núcleo de apoio psicopedagógico com ênfase na residência, uma vez que ainda existe o núcleo de apoio da graduação. E, tal qual vocês relatam, né, em alguns momentos, a busca ela é além da nossa capacidade de atenção individual. E uma das estratégias que a gente adotou foi o grupo com educadores, na perspectiva de que a gente precisa, né, reaprender a olhar para os nossos alunos. Então, um grupo para os preceptores da residência e um grupo para os residentes que poderiam seguir com um trabalho coletivo, não necessitando exclusivamente de um atendimento individual. Ainda que você tenha, né, consiga construir uma cultura de acolhimento pelos núcleos de apoio, é importante trabalhar com o educador, com o preceptor, porque ele precisa validar esse espaço. Senão, o seu aluno ou o seu residente, né, vai sair num determinado horário para um atendimento, para buscar o núcleo de apoio ou para um atendimento coletivo, e vai vir a piada, né, em forma de gracejo, mas que, na verdade, está dizendo: você é fraco, você não nasceu para isso, você, né, a medicina é para os fortes, a especialidade X é para os brilhantes, e isso vai dificultando o trabalho, né, do próprio núcleo de apoio. Então, é importante que o espaço de acolhimento não se restrinja ao núcleo de apoio, é disso que a gente precisa construir, né, nas nossas instituições. É fundamental, é estratégico, e ele precisa capilarizar por toda a instituição, que essa é uma preocupação importante. Muito obrigada pelas respostas bem claras, e nós temos agora, infelizmente, de finalizar a nossa mesa, dizendo que ela foi uma mesa extremamente rica, propositiva, né? Tocou em situações muito penosas para todos nós, com certeza, né? Mas saímos esperançosos. Então, eu acho que, acima de tudo, é essa mensagem, né? Nós podemos transformar, conjugar mais esse verbo esperançar, né? E dentro dessa perspectiva de formar e estar bem dentro das profissões, incluindo a nossa profissão de saúde, né? Médico e todos os demais. Então, passo... Desculpa, eu só queria interromper você um pouquinho antes de você finalizar. Eu queria
passar para todos e mostrar, assim, a partir, lógico, de um fato muito triste que a gente teve esse semestre aqui na nossa instituição, no curso de medicina. Os alunos criaram um projeto que chama Harrison Lucas, é o nome do nosso aluno que a gente perdeu, né, por suicídio nesse semestre. E, assim, o enfoque principal, que eu achei muito bonito, por isso que eu quero mostrar para vocês, que eles fizeram, né, não foi uma coisa que partiu dos nossos alunos, que tem o enfoque mesmo é buscar religiosidade, cultura, a interatividade, a humanidade, a comunidade mesmo, esporte, conhecimento teórico, né? Foi uma coisa muito triste para a gente, abalou muito, tanto a comunidade acadêmica toda, daqui a gente ficou muito abalado, só que o projeto está criando forças, né? Então, isso é bom, né? Assim, para quem quiser conhecer, pode entrar em contato. O Bruno é um dos nossos representantes maiores do projeto. Eu acho que vale a pena, sabe? Fica aberto para conhecer, para que outros locais não precisam passar por um fato triste, para que tenha um apoio dessa forma. E desculpa cortar sua fala. Nada, não, é um assunto muito importante, tem que dar luz mesmo, Anitta, tem que dar luz, né? E aí eu passo agora a palavra para todos, para suas considerações finais, seu último, né, palavra para todos os ouvintes aqui, e digo que está nos arquivos de apoio, dentro do site, tem um material que eu coloquei, inclusive, a nossa lei número 815 de 2020, que institui a política de enfrentamento à discriminação, assédio e outras formas de violência no âmbito da nossa Universidade Federal do Pará, assim como tem a cartilha, e de repente a gente pode, né, estar compartilhando aí todos os demais. Então, está aqui os arquivos de apoio e também convido a quem quiser colocar mais arquivos aqui, sejam bem-vindos. Aqui para as palavras finais, para nós encerrarmos a nossa mesa, né, com um brilho especial, com um sorriso especial e com uma gratidão à professora Denise, à professora Areta, à professora Ive, a nossa educanda, né, professora também, vamos dizer, né, que nos ensina o dia todo a riqueza de ser aluno e professor todo dia, Thaís, e todos os demais que estiveram conosco esses 1h e 40 minutos aqui em atividades. Bem, eu particularmente só tenho a agradecer por estar na mesa com pessoas tão esclarecidas sobre o assunto, me ajuda muito também a crescer em relação ao meu desenvolvimento acadêmico, ao meu desenvolvimento pessoal. Foi muito enriquecedor, muito obrigada. Então, eu abri o microfone na hora da Thaís, queria agradecer também a organização do CRENEM, por ter acolhido o tema numa mesa que é muito significativa para nós. Dizer que a gente não pode, né, naturalizar e deixar que a violência seja algo trivial do nosso dia a dia, por mais que a gente esteja imerso nesse momento num ambiente muito hostil no nosso país, mas a gente precisa fazer, cada um de nós, a nossa parte. E o Pablo Picasso, quando criou a pomba, né, a pomba da paz, ele escreveu sobre ela. Eu vou terminar com as palavras dele. Eu queria, através do desenho e da cor, e nós, talvez, através da palavra e da educação, uma vez que essas eram as minhas armas, penetrar cada vez mais profundamente no conhecimento dos homens e do mundo, para que esse conhecimento nos liberte mais a cada dia. Tentei dizer à minha maneira o que considerava o mais verdadeiro, o mais justo, o melhor, e era naturalmente sempre o mais bonito. Então, que a gente se mire nas palavras do Picasso e continue fazendo belamente a nossa tarefa no âmbito da educação. Muito obrigada. Queria agradecer, foi um orgulho participar, né, dessa mesa. Eu acho que nós desenvolvemos um pouquinho do que os nossos corações gostariam de trabalhar mais, né? Eu acho que é isso. Então, o que eu queria deixar para todos é que essa mesa seja sim, uma sementinha que a gente tenha plantado em vocês, e a partir daí saia
ótimos trabalhos, não é trabalho científico, não, ótimos trabalhos de mudança de um paradigma que vem cultural, né? Vem de muitos e muitos anos. Então, que essa sementinha dê muitos frutos aí pela frente. Espero ver esses frutos lá na frente. Quero agradecer pelo convite e parabenizar o Congresso, né, a organização, por propor um assunto tão importante quanto esse. E desejar que não saia de pauta nunca, né? Que a gente possa falar sobre isso, que a gente apresente proposições lá na frente sobre que começaram hoje, né? Que a gente traga alguns resultados. E desejo a todos um bom fim de semana, um abraço especial aos discentes da universidade, todos que estão acompanhando o evento, numa tarde de sábado, né? Um abraço a todos e muito obrigada mais uma vez. Obrigada, boa tarde. E damos por encerrado nesse momento a nossa mesa. Beijo.